que dá para a gente ir começando devagarzinho aí. Bom, primeiramente, Camila, muito obrigado, tá, pelo seu tempo, pela sua participação. Como eu Imagina. disse, um tema importantíssimo, né? Um termo que é antigo de mercado, mas pode se tornar aí novidade para muitos investidores, principalmente para quem está começando. Bom, estou substituindo o Lucas hoje, que é o nosso head de renda fixa de escritório. Eu sou o Pedro, sou head de renda variável e fundos imobiliários aqui da empresa. O objetivo hoje é a gente conversar sobre uma mudança que a gente vai ter na regra para todas as instituições financeiras, né? Não é uma regra para a XP na hora de mostrar a rentabilidade, a performance de títulos de renda fixa na carteira dos investidores. É algo que, para quem já é cliente da Monteverde, o termo em si não é um termo novo, né? A gente sempre reforçou, sempre estressou muito essa questão de, ao investir em títulos, principalmente títulos tanto públicos quanto privados, de duration mais longa, de vencimentos mais longos, era importante que a gente se atentasse ao momento que a gente estava investindo, entender que não carregar até o vencimento tem implicações que podem ser positivas ou negativas a depender do momento. E agora a Ambima vai trazer a maior transparência possível, né, para esse cenário, para essa variação de forma democrática para todos os clientes. Camila, eu vou deixar contigo, então, a palavra para você introduzir o tema aí para a gente. Tá ótimo. Bom, boa tarde a todos, um prazer estar aqui. De fato, esse tema é super importante e quanto mais a gente falar sobre ele, né, e explicar, melhor vai ser. Né? De fato, a gente vai ter uma mudança a partir do ano que vem, mas basicamente o que vai acontecer é com base em algo que já existe. Eu vou deixar isso mais claro. É, Então, eu vou começar aqui a falar um pouquinho, e acho que um ponto super importante que você trouxe é em relação a essa regra não vai ser apenas para XP, né? Que eu acho que tem muita gente ali um pouco descontente com a própria XP, mas na verdade essa é uma regra da Ambima, né? E as instituições que são associadas à Ambima, de maneira geral, vão ter que aplicar também essa mesma regra. Então, não faz diferença estar na XP ou não em relação a isso aqui, né? Basta estar na renda fixa, e acho que um dos pontos para a gente estar batendo tanto nessa tecla é para ninguém ficar receoso ali na hora que a mudança acontecer, ninguém levar susto, é entender realmente o que está acontecendo e ver o lado bom dessa mudança, tá? Acho que toda mudança traz um certo desconforto no primeiro momento, mas à medida que a gente vai entendendo o porquê e quais são as implicações reais ali, né, na prática, a gente fica mais confortável, para seguir com os nossos investimentos, ou seja lá o que for, que traz uma mudança aí na vida de maneira geral, né? E acho que só um ponto antes de começar, tudo que eu vou falar aqui a gente tem. Acho que alguém abriu sem querer a minha. Tudo que eu vou trazer aqui é baseado num relatório que é público, tá? Que meu time e eu fizemos recentemente, justamente para explicar toda a mudança e falar sobre a marcação a mercado como um todo. Então, esse relatório está disponível no nosso site de conteúdo aqui da XP, e deve ser acessado por todo mundo, tá bom? Então, basicamente, a partir do dia 2 de janeiro do ano que vem, a gente vai começar a ter essa nova visualização dos nossos ativos de renda fixa, tá? Especificamente crédito privado, que são debêntures, CRIs, CRAs, e títulos públicos federais comprados no mercado secundário, já vou falar um pouco sobre isso. Então, a gente vai começar a ver todos esses títulos marcados a mercado. O que é isso, né? Basicamente, quando um título é marcado a mercado, ele vai refletir diariamente qual é a real condição daquele papel, tá? Então, se eu comprei um título que vence daqui a 10 anos e minha intenção é ficar com ele até o vencimento, a marcação a mercado não tem muita importância. Agora, se eu comprei um título e eu quero eventualmente ou preciso resgatá-lo, né, vendê-lo antes do vencimento, a marcação a mercado é muito importante, porque aquela é a condição que de fato eu vou ter na hora de vender meu investimento, tá? Ponto importante aqui falando sobre as opções de preço, né? A XP vai usar o preço de referência da Ambima, né, como referência, né, para marcar os preços aqui, os títulos a mercado. Se não tiver
disponível na Anbima por ser talvez um papel ilíquido, né, pouco negociado, menos conhecido, a segunda opção é a B3 e, por fim, uma metodologia interna, tá? Mas na prática, o que importa é o que a gente vai ver ali na corretora, isso aqui é só uma informação adicional. Aqui os nossos títulos vão ser marcados diariamente a mercado, tá? Então, todo dia a gente vai ver qual que é a condição real do nosso título se a gente fosse vender antes do vencimento. E isso, na nossa visão, traz uma transparência maior para os investidores e para o mercado de renda fixa como um todo, tá? Mas qual que é o ponto aqui, né? E por que que a gente precisa tanto falar sobre isso para a gente se preparar para essa mudança no dia 2 de janeiro? Porque quando a gente tem a marcação a mercado, o título, a gente vai ver, né? Vai ficar mais claro para a gente que o título varia antes do vencimento. Então, nada vai mudar na prática. Hoje o título já varia antes do vencimento, mas a gente não vê, né? A gente hoje vê a marcação chamada marcação na curva. Deixa eu ver se no próximo gráfico eu consigo mostrar isso aqui. Acho que não, mas eu já vou. Vamos lá. O que que é a marcação na curva, que é como esses títulos são vistos hoje no nosso aplicativo? Vamos supor que eu comprei um título que vence daqui a 10 anos e ele paga 10% ao ano até lá na frente. Na marcação na curva, que é como a gente vê hoje, basicamente o nosso gráfico daquele título, ele é só crescente. Todos os dias ele vai render um pouquinho, que é o proporcional ao 10% ao ano, só que diário, né? Então, todo dia vai render ali proporcional a esses 10%. Então, ao ver essa marcação na curva, a gente só vê crescer. Só que, se eu resolver vender esse título antes do vencimento, não é aquele valor que eu vou conseguir obter. Por quê? Antes do vencimento, os títulos de renda fixa variam, tá? Então, isso é super importante. O nome renda fixa, muitas vezes, ele traz uma conotação de que a renda fixa é fixa, o título não varia nem o preço, nem a taxa e assim por diante. Mas, na verdade, esse nome ele tem relação com as condições, né? Ou seja, a gente tem um prazo final, né, do título, a gente sabe quem emitiu, né, então se foi o governo, se foi uma empresa, se foi um banco, e a gente tem a taxa que vai ser paga se a gente ficar com o título até o vencimento. Essas condições são fixas, mas antes de vencer, o título pode oscilar. Nesse sentido, quais são os títulos que mais oscilam? Pré-fixados e, em segundo lugar, os IPCA+. Esses são os títulos mais sensíveis às variações de mercado, tá? Então, tudo isso para dizer o quê? Hoje, como a gente vê, a gente não vê oscilação, mas a partir do ano que vem a gente vai ver. Significa que vai mudar a volatilidade, que o nosso título vai ter mais volatilidade? Não, mas a gente vai enxergar essa volatilidade. É isso que vai mudar a nossa percepção, tá? E qual título hoje já é assim? Os títulos do Tesouro Direto. Então, se eu comprar um título no Tesouro Direto, um Tesouro Pré-fixado 2025, um Tesouro IPCA mais 2026, assim por diante, se a gente entrar lá na nossa carteira, a gente vai ver que às vezes desvalorizou o nosso título do governo. Isso até às vezes gera ali uma dúvida, nossa, será que o governo está quebrando? Não é isso. Qual que é o ponto aqui? Quando as taxas de mercado sobem, porque o risco percebido aumentou, o título desvaloriza, a gente tem uma relação inversa entre preço e taxa. Então, deixa eu mostrar aqui esse gráfico, talvez fique mais claro. Então, aqui nesse gráfico, eu peguei, como exemplo, um título pré-fixado do governo, que vence em janeiro de 2023. E por que que eu escolhi esse título especificamente? Porque ele está chegando no vencimento. E aqui eu consigo mostrar mais claramente o meu ponto. Então, a gente consegue ver lá no começo do gráfico, que a gente está falando do meio de 2021, que quando a taxa sobe, que é essa curva amarela, o preço, que é a curva cinza, cai. Então, a gente vê uma relação inversa muito clara entre preço e taxa, que são inversos, tá? Só que, conforme a gente vai chegando próximo ao vencimento daquele título, vocês veem que a gente tem uma convergência? Então, quanto mais próximo do vencimento a gente está, mais
menos distante é o preço da curva do preço a mercado. E isso significa o quê? Quanto mais longo o nosso título, mais ele vai oscilar com essas oscilações de mercado, tá? Se eu estivesse vendo esse gráfico aqui da LTN na curva, que foi o que eu falei para vocês, seria só um gráfico crescente, mostrando essa variação, que é o que a gente mostra aqui. Então, no gráfico da esquerda, é o que eu falei da marcação na curva. Aqui, o nosso preço da curva, ele só sobe, porque ele está rendendo todos os dias um proporcional a essa taxa da direita aqui amarela, tá? Só que, por outro lado, se a gente fala de marcação na curva, a gente vê uma oscilação, né? Porque todos os dias vai mostrar qual que é o real preço daquele título no mercado, porque a taxa está oscilando, tá? Então, esses dois gráficos aqui mostram muito claramente a diferença entre preço na curva e preço a mercado, assim como a taxa também, tá bom? E um ponto aqui que eu queria falar é que, como eu falei, né, essa regra não muda o título em si, ele não muda a rentabilidade do título, ele traz, na verdade, uma transparência maior para a gente. E por que que isso é interessante, ter essa transparência? Porque quanto mais transparência a gente tem em relação ao mercado, mais a gente consegue identificar eventuais oportunidades, né? Então, assim como eu falei que antes do vencimento o título pode desvalorizar, ele também pode valorizar acima do que a gente esperava, se, por exemplo, o risco de mercado cair. Então, nesse meio do caminho, pode ser que a gente, enxergando ali a marcação a mercado, a gente identifique momentos interessantes para vender o nosso título antes do vencimento. Então, com essa informação mais clara, esse acesso melhor à informação, é muito mais provável que a gente tenha mais pessoas negociando ali no chamado mercado secundário, que é onde pessoas que têm títulos negociam com as pessoas que querem aqueles títulos, tá? E quanto mais volume de transações a gente tem, mais desenvolvido o nosso mercado, mais oportunidades a gente vai ter, tá? Então, isso aqui é bem interessante. E aqui eu até mostro, né, que a nossa média diária de negociação vem crescendo nos últimos anos, isso mostra aí uma evolução do nosso mercado brasileiro, mas se a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, que essa marcação a mercado é uma realidade há muitos anos, lá o volume médio negociado por dia é cerca de 200 bilhões de reais, tá? Então, assim, ainda a gente tem muito que evoluir e toda a mudança que vem no mercado para dar mais transparência para os investidores é positiva para esse sentido, tá? Então, aqui eu acho que eu comentei, né, que quanto mais longo prazo, mais sensível é o título à marcação a mercado. E aqui vou reforçar o que eu falei no começo. Se a gente compra um título com a intenção de ficar com ele até o vencimento, essa marcação a mercado no meio do caminho tem tanta importância, né? Acho que é interessante olhar às vezes, né? Ver como está o título ali, mas na prática a gente só vai receber lá na frente aquilo que a gente contratou. Lembrando que eu falei, esses dois preços convergem à medida que a gente chega perto da data de vencimento. E a sensibilidade é maior em pré-fixados, seguidos de IPCA+. Então, para quem não gosta de ver oscilação, uma opção e provavelmente essa pessoa talvez tenha um perfil mais conservador, os títulos mais conservadores são os pós-fixados, que pouco ou nada vão variar a mercado, tá? Mas à medida que a gente quer uma rentabilidade maior, mais diversificação na carteira, é interessante sim colocar ali um IPCA+, um pré-fixado, e aí eles vão oscilar um pouco ou mais, né, do que isso, mas a gente tem essa possibilidade de ficar até o vencimento e ter aquilo que a gente contratou. E é por isso que eu sempre deixo muito claro, né? Quando a gente compra um título, é muito importante entender o nosso objetivo em relação àquele investimento. Se eu compro um título de longo prazo, é porque eu quero ficar com ele até o vencimento, ou eu tenho um objetivo de curto prazo para usar esse dinheiro? Aí não vale muito, né? Ficar exposto a toda essa variação antes do vencimento. Então é sempre interessante casar o prazo do título com o nosso objetivo em termos de horizonte de tempo, tá? Uma coisa importante também, né, em relação a essa mudança, é que investidores qualificados,
vão poder escolher como vão querer ver na carteira. Eles podem ou continuar a ver na curva, né, que é como é hoje, sempre subindo, mas não vê a realidade do título, ou pode optar por ver a mercado, tá? Esses são os investidores qualificados. Os investidores não qualificados, né, pessoa física, etc., não vão ter a opção, tá? Eles vão ser marcados a mercado por determinação da regra, tá? Como eu falei, eu vejo isso com bons olhos, mas é importante a gente entender o que está acontecendo para não levar nenhum susto, tá? Então, aqui eu trago uma tabela comparativa, talvez para trazer um pouco mais de luz para isso. Então, como eu falei, o preço na marcação na curva, ele vai, pensando num gráfico, né, que eu acho que talvez fique mais fácil, ele vai ser o valor de aquisição do título, então eu comprei o título por R$ 900, então vai ser os 900 atualizados diariamente pelo indexador, por exemplo, IPCA, mais os juros, por exemplo, IPCA mais 6. Na marcação a mercado, ele vai se aproximar ao valor de mercado mesmo, né? Quanto que eu obteria se eu fosse vender esse título hoje no mercado. Aqui a transparência, como eu falei, na curva é menor, porque a gente não vê a real condição daquele título. A mercado, a transparência é maior. Na curva, a volatilidade que a gente enxerga é menor, e na mercado, a volatilidade que a gente enxerga é maior, mas lembrando que, na realidade, a volatilidade é igual. E o valor do título na data de vencimento é igual para as duas formas de enxergar, para as duas marcações, tá? Então, assim, acho que eu quis trazer esse contexto geral para a gente, enfim, entrar aqui mais a fundo, tirar dúvidas, então fico aqui à disposição para a gente continuar aqui a falar do tema. Perfeito, Camila. Pessoal, lembrando também que a Ana colocou um ponto muito importante, que investidores qualificados eles vão ter a opção de visualizar, né, qual vai ser o padrão da minha carteira a partir do ano que vem. O padrão da minha carteira é marcar a mercado, ou o padrão da minha carteira é marcar na curva. Por que é importante isso? Porque, bom, para os investidores regulares, a gente infelizmente não vai ter essa opção, né? Todos vão ser marcados ali a mercado, mas a marcação ela vai ser feita de forma retroativa, tá? Então, nós vamos voltar no tempo lá ainda a partir de 2017 e vir corrigindo o valor de todos os títulos a mercado até valor presente, tá? E daí damos continuidade. E eu falo que esse assunto é muito importante exatamente porque aos desavisados pode ter um susto, né? Quando você virou o ano, acabei de voltar da minha festa de Réveillon, abriu o aplicativo, opa, que é isso aqui? A coisa está mudando, a coisa está variando. E a gente acaba que, por uma coincidência, a gente pegou uma janela um pouco mais tranquila, politicamente falando, né? De 2017 até agora, né? E daqui para cá a gente voltou a ter Selic a 2 dígitos, voltou a ter um estresse maior ali em curva de juros. Então, é importante vocês entenderem que, eventualmente, as variações que aparecerão nos aplicativos de vocês, caso vocês não sejam qualificados, caso vocês optem por ver a marcação mercado, mesmo que vocês sejam qualificados, vai se traduzir muito de toda essa mudança de cenário político e econômico que a gente teve desde 2017, quando a gente estava acabando de sair de um impeachment de uma presidente, até agora, final de 2022, quando a gente tem, então, a eleição do Lula e toda uma nova reformulação de um governo, né? Camila, em relação a isso, eu queria que talvez você pudesse passar um pouco também o que esperar, né, daqui para frente agora que as pessoas vão ver mais, vão sentir um pouco mais na pele as reações do mercado, e nada mais é do que isso, né? Eu acho que para tentar simplificar a marcação do mercado, principalmente dos títulos públicos, nada mais é do que a lei da oferta e demanda na prática, né? São investidores no dia a dia, no mercado secundário, comprando e vendendo títulos. Quanto mais compradores, mais os meus títulos valem e uma taxa menor os compradores aceitam comprar. Quanto mais vendedores, menos esses títulos valem. Ou seja, para eu vender, eu vou ter que vender uma taxa mais cara para tornar aquele título mais atrativo. Daqui para frente, como que vocês da XP enxergam o cenário político, o cenário macroeconômico e como que isso vai acabar impactando na marcação ao mercado desses títulos? Perfeito. Acho que a gente já consegue ver um pouco, né? A gente teve um cheirinho no último mês aí, desde a eleição.
Então, logo após a eleição, a gente teve um movimento de alívio ali do mercado, né? Até porque momentos de incerteza, normalmente o mercado fica mais estressado. E o que significa isso para a renda fixa, né? Acho que vale lembrar que as taxas de renda fixa são baseadas nas taxas dos títulos do governo, né? Por quê? O título do governo é o título mais seguro quando a gente pensa em títulos brasileiros, né? Então, é como se fosse um parâmetro para todos os outros. Então, se o título do governo pré-fixado está pagando 10%, um título de uma empresa que está ali pegando dinheiro emprestado no mercado vai ser mais que isso, porque a empresa é mais arriscada do que o governo, né? De modo geral. Então, assim, a gente viu isso ali logo depois do da eleição, a gente viu as taxas caindo um pouquinho. Por quê? Foi decidido, o mercado estava positivo, né? Achou que ia vir um governo mais voltado para o centro. Então, num primeiro momento, teve uma queda ali nos juros futuros, que são uma indicação de risco que a gente está observando para o futuro. A gente foi começando a ouvir, né, indicações, aí começou a discussão da PEC da transição, que era, assim, um pacote muito robusto, né, muito grande, de gasto para os próximos anos. Isso aumentou o risco fiscal, né, que é risco de gasto mesmo do governo, e aí a gente viu as taxas subindo. Semana passada a gente teve aprovação no Senado da PEC da transição, então foi indo. Essa semana, indicação do mercadante para o BNDES. Então o mercado ele vê isso com maus olhos, porque não é por birra nem nada, né? Qual é o racional por trás? Mais gasto, né? E isso, num contexto em que a gente tem hoje de uma dívida pública muito alta, é arriscado, né? Mais arriscado do que um gasto menor, isso é fato, né? Isso serve para pessoas, né? Quando a gente gasta mais, fica mais arriscado de fato, principalmente quando a gente já é mais alavancado, né? Mais endividado. Então, a gente tem visto isso na prática. A gente saiu ali por volta de 11%, né, antes da eleição, que a gente estava nos títulos pré-fixados. Gosto de usar o pré-fixado porque ele é juro nominal, acho que é mais fácil da gente medir. Estava ali por volta de 11%. Hoje a gente está chegando perto de 14%, né, de juro futuro, ou seja, o mercado está falando. Bom, a Selic hoje é 13,75%. E o mercado está falando, em 2025 vai continuar 13,75, 13,80 e assim por diante. Ou seja, se antes a gente esperava que a Selic fosse cair bastante nos próximos anos, hoje a visão é diferente, né? Ou seja, o mercado está falando, o cenário vai continuar desafiador, né? Provavelmente com uma inflação que não vai ser controlada tão facilmente quanto era esperado anteriormente. Com isso, pode ser que o Banco Central precise manter a taxa de juros onde está hoje e não tem espaço para reduzir até 2025 e assim por diante. E, além disso, ainda tem um fator, né, um prêmio de risco, que a gente chama, que é pelo risco da incerteza e risco de tudo que se está vendo aqui no cenário local. O que a gente viu com tudo isso? Taxa, né, a curva de juros subiu. Vou até pegar aqui, vou parar de compartilhar e pegar um outro gráfico para mostrar para vocês. A gente viu a curva de juros subindo, e a curva de juros nada mais é do que essa representação da expectativa de juros futuro aqui no país, e a gente viu os títulos do governo e renda fixa como um todo desvalorizando, justamente por conta daquilo que eu falei. Taxas de mercado sobem, preços caem, tá? Nesse momento, o que a gente enxerga, né? Isso significa necessariamente que, meu Deus, acabou o mundo? Não, de forma alguma, tá? Inclusive, dependendo do tamanho da alocação, da sua disposição de carteira, pode ter boas oportunidades nesse momento, né, de alocação ali, porque os títulos ficam mais baratos e vão pagar taxas maiores, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela, mostrar isso aqui. Que eu acho que sempre mostrar fica mais fácil de entender. Então, aqui, na curva, nesse gráfico da esquerda, a curva amarela é a de sexta-feira passada. A gente vê que ela está bem acima da curva cinza, né? Que é um mês atrás. Ou seja, em um mês, a gente teve uma expectativa de juros bem mais alta, né? A gente viu isso subindo, que nada mais é do que uma representação de um risco maior.
E como eu disse, isso traz aí uma desvalorização para os títulos. Para o ano que vem, vamos lá, a gente já está com as taxas bem estressadas, né? Não tem como a gente dizer que não vai subir mais, que chegamos no, né, no pico, não tem como a gente dizer isso. Mas assim, olhando o que já andou, o tanto de informação que já veio, né, o tanto de estresse que já veio, é difícil imaginar que vai estressar muito mais. Mas ao mesmo tempo tem muita água para rolar, né? O governo nem entrou ainda. É, sem deixar, né, de fora o mercado, o cenário externo, né, que a gente também tem riscos lá fora de inflação, de juros subindo. Então, assim, o que que tudo isso diz? Que, num primeiro momento, muitos dos títulos vão ser marcados a mercado e vão desvalorizar por conta desse aumento de juros que aconteceu nos últimos tempos. De novo, na prática, nada muda, né? O que muda é que a gente vai ver isso, né? É, e a partir do ano que vem a gente pode ter uma certa volatilidade diferente, mas ao mesmo tempo a gente vai conseguir identificar com mais facilidade eventuais oportunidades de comprar títulos que estão descontados, digamos assim, né, usando um termo mais usado em renda variável normalmente, mas títulos que estão mais baratos, que vão pagar taxas bem elevadas até o vencimento e que às vezes são papéis com risco baixo relativamente, né? Então, acho que trouxe aqui um contexto para falar que temos cautela para o ano que vem, mas isso não quer dizer que não tenha oportunidades, muito pelo contrário. Perfeito. O Igor está com a mão levantada, eu vou abrir o microfone dele. Igor, se você quiser fazer a sua pergunta, acho que está liberado para você abrir o microfone. Estou liberado, sim. Obrigado aí por liberar. Boa tarde a todos aí. A minha pergunta é muito mais assim estrutural para todo mundo do que exatamente uma dúvida nisso. Mas eu fico imaginando, com esse tipo de marcação no mercado, vou pegar aí o exemplo da minha filha, que conseguiu juntar os seus primeiros 100K e está lá com algumas aplicações em renda fixa do governo. Aí ela vai olhar lá a conta dela na XP, na Modal, na Rico, na Clear, seja lá onde for, e vai ver que, oh meu Deus, o meu dinheiro caiu, eu vou vender isso aqui. A minha pergunta é se aí na Monte Verde o pessoal está preparado para, nesse momento em que houver uma situação dessa, de um pouquinho de medo e de que o risco e que o risco que tenha essa volatilidade, se vocês vão estar preparados, com a equipe preparada para orientar as pessoas a falar, calma, senta na mão nesse momento, porque não é hora de vender, é só uma coisa momentânea, tudo. Eu me preocupo muito assim, já que aqui eu imagino que é um ambiente, é um ecossistema de enriquecimento. Todo mundo aqui está aqui para fazer mais dinheiro, ninguém está aqui para perder dinheiro, todo mundo está aqui querendo enriquecer. Ter essa sensibilidade de falar para as pessoas, olha, está acontecendo isso. E eu imagino também que com essa marcação no mercado, como a Camila falou, eu acho que o número de negócios vai aumentar. E deve aumentar bastante. Se vocês também estão preparados para isso tudo, para que a gente fique tranquilo com relação, né, a esses dois pontos aí. O primeiro é com relação aos iniciantes aí que podem se assustar num momento, e o segundo é realmente numa necessidade de você precisar sair daquele papel naquele momento. Porque vale a pena, subiu, eu vou sair agora, que ele está me pagando, teoricamente, 16 ao ano, e eu contratei 14, mas na marcação a mercado ele estaria me pagando 16, e eu vou entrar quando ele voltar aos 11. Né? Se estão preparados para isso, essa é a minha dúvida. Obrigado, viu? Obrigado pelo espaço. Obrigado. Cara, sim, como eu falei com a Camila no começo, esse termo, esse palavrão aí não é novidade nenhuma para a gente aqui na Monte Verde, né? Inclusive, a profundidade de expertise que os meninos da renda fixa têm aqui é muito grande para operação de crédito e de títulos públicos, principalmente em mercado secundário. Não é à toa que nós hoje estamos entre as 15 principais operações, qualitativamente falando, da XP, dentro do núcleo de renda fixa. Tá? Então, esse ano a XP
premiou os 15 principais escritórios com um trabalho qualitativo mais avançado em renda fixa, e obviamente um dos critérios levado é a expertise sim, do time dentro dessa parte de marcação a mercado. É algo que quem está com a gente há mais tempo na pandemia viveu um pouco mais na pele. Ao longo da pandemia, poxa, eu vou falar de taxas aqui que parecem surreais agora, mas a gente chegou a ter títulos pré-fixados, negociando a 9% ao ano. Isso, a gente está falando de uma taxa de juros que já estava chegando em 4%. Então, naquele momento, a gente enxergou oportunidades no mercado para tomar taxas pré-fixadas mais altas, que com 6 meses, os investidores estavam saindo ganhando 20%, 30% na marcação a mercado no secundário. Isso aconteceu. E isso a gente está falando lá em 2020. Né? Hoje a gente tem um time ainda maior, ainda mais profissional, ainda mais qualificado. Eu brinco que eu sou head de renda variável, o Lucas senta ali ao meu lado, né, na mesa na frente, tocando a parte de renda fixa. Se olhar a tela do meu computador e olhar a dele, não dá para saber quem que opera a bolsa e quem que opera renda variável, quem que opera renda fixa. Porque está todo mundo acompanhando o mercado igual, está todo mundo acompanhando variação de curva de juros igual, sentimento de mercado igual, Ibovespa igual. Acho que até a multidisciplinariedade dos traders aqui da mesa hoje, que navegam muito bem entre renda fixa e renda variável, tem muita sinergia e conversam o dia inteiro sobre o cenário, é um ponto muito forte nosso. Né? E, obviamente, o meu papel, o papel do Lucas e do nosso time, é trazer essa qualificação para todo o nosso time de assessores, que inclusive está aqui presente. Exatamente para que eles estejam, eu falo de olhos fechados, mais do que preparados para não apenas, como você disse, saber acalmar as pessoas que agora, querendo ou não, vão tomar um susto, né? Vão tomar um baque. Então, se sua filha ou qualquer parente seu estão com dinheiro fora da XP, poxa, agora, a hora é agora de trazer esse dinheiro para a XP, fazer a portabilidade desses títulos para a XP, porque aqui ela vai ter alguém que está preparado, está extremamente por dentro do mercado para ajudá-lo, em primeiro momento, a se acalmar, a entender o que está acontecendo, e, em um segundo momento, entender as oportunidades que isso está trazendo. E isso a gente tem que ser muito tático, né? Então, a gente tem sido muito cauteloso, seguindo ali a recomendação da XP, por exemplo, em relação a compras de ativos pré-fixados agora, porque, poxa, a gente está vendo boas taxas no mercado? Sim, a gente está vendo boas taxas no mercado, a gente está vendo o título aí pagando 15%, 16%, já vi alguns créditos privados pagando até 17%, com um bom rating de crédito. Mas cada mergulho é um flash, com esse momento transitório do governo, né? Em momento em que notícias saem o tempo inteiro. E para cada flash a gente pode ter uma oportunidade melhor. A gente pode conseguir pegar um 15%, pode conseguir pegar um 17%, pode conseguir travar uma taxa ali a 18%. Mas muito mais do que taxa. Tá? Eu acho que o que tem que se prestar mais atenção agora, mais do que nunca, é que não adianta a gente falar apenas de taxa, olhar apenas no secundário, porque você vai também ter que olhar a qualidade dos ativos que você está alocando. Tá? Isso é muito importante. Eu vou, inclusive, aproveitar esse gancho, Camilo, para a gente falar um pouco também sobre o spread de crédito, né? Para a gente entrar falar um pouco sobre risco de crédito. Porque até agora a gente conversou muito sobre títulos públicos, sobre a percepção de risco do mercado negociando títulos públicos e como que essa variação no PU de títulos públicos acaba se alastrando em todo o mercado de crédito também. Só que mesmo que os títulos públicos não oscilem, você ainda pode ter alguma variação, alguma mudança de taxa por conta do risco de crédito. E às vezes você está vendo alguma taxa subir ali de algum ativo, que você está achando que aquilo é uma oportunidade, mas na verdade não é porque as NTNBs estão subindo, e sim porque a percepção de risco daquele ativo, daquela empresa em específico, está aumentando. Né? A qualidade de risco daquela empresa está se deteriorando. E ali é onde a gente presta o dobro de atenção, é onde a gente toma o dobro de cuidado. Porque não adianta apenas negociar taxa. Tem que entender para quem você está emprestando esse dinheiro e o que de fato é oportunidade, que às vezes é igual aquela ação na bolsa está caindo muito, algumas pessoas acham que está ficando barato, mas na verdade tem alguma coisa por trás ali acontecendo. Eu queria até aproveitar esse gancho para falar um pouco sobre essa questão do crédito privado, Camilo. Música para os meus ouvidos, e isso, falar que não é só para olhar a taxa, é para olhar o risco também. Mas só complementando o primeiro ponto, né, de estar preparado para falar com os clientes, faz já acho que uns 2 meses, né, que a gente começou a falar desse tema aos poucos, então tem relatório, tem vídeo no YouTube da XP, e-mail sendo enviado para clientes, tem vídeo no Instagram, relatório no nosso site, então, e os assessores entrando em contato através dessas lives e de outras maneiras. Então, tudo isso realmente para munir
os clientes com essa informação e, logicamente, a partir do ano que vem, a gente continua mais do que à disposição para continuar tirando dúvidas, para trazer essa tranquilidade, assim como já é hoje, né? Então, hoje em dia, a gente vê mais isso em relação ao Tesouro Direto, como eu comentei. E vira e mexe, vem alguma dúvida, nossa, mas eu entrei lá e meu Tesouro IPCA desvalorizou, eu tenho que tirar o dinheiro. Então, o nosso papel é realmente de levar essa informação, essa educação financeira, e explicar, né? Tirar evitar aquela decisão no desespero, entender contexto e aí sim tomar a decisão se deve ou não tirar o dinheiro e realocar. Isso serve para valorização também, né? Acho que mesmo se o título valorizou, não necessariamente tem que sair desesperado resgatando, porque a gente tem que realocar aquele dinheiro em alguma coisa. E aí, no segundo ponto, falando do crédito privado, de fato, assim, normalmente eu uso os títulos públicos como exemplo, porque eu acho que talvez sejam mais fáceis de entender e se relacionar ali com eles. Mas quando a gente fala de crédito privado, que são aqueles títulos emitidos por empresas, né, buscando empréstimos para expandir sua empresa, para fazer uma aquisição, para suas necessidades do dia a dia, que são as debêntures, os CRIs, os CRAs, eles, como eu comentei, eles vão pagar mais do que o título público, né? Porque o risco é maior. Quando a gente fala de título público, o risco é governo. O governo, no limite, pode emitir moeda para pagar suas dívidas ali, né? No limite, não é que a gente está pensando nesse contexto atualmente, no futuro, nem nada. Mas se precisar, tem essa opção e tem reservas, assim por diante. Uma empresa, a partir do momento que ela pegou emprestado um dinheiro, não pode emitir dinheiro, não tem o FGC por trás, então o risco é da operação e eventuais garantias que ela tem ali, então um imóvel, mas é ela, né? Então, para compensar esse risco maior de uma dívida de empresa, ela tem que pagar mais para atrair a gente. Por que eu vou emprestar dinheiro para uma empresa que vai pagar a mesma coisa que o governo? Não vou, né? Então, ela tem que pagar esse spread, né? Esse prêmio de risco maior. Então, de fato, quanto maior o risco da empresa, mais a taxa, maior vai ser a taxa, maior vai ser esse spread, esse prêmio. E ao longo do tempo, essa taxa adicional pode subir, né? Se o risco desse papel for percebido como maior pelo mercado, quem for comprar esse título ali no meio do caminho, né, antes do vencimento, vai falar, ué, essa empresa aqui não está tão boa quanto estava quando emitiu. Vocês precisam me pagar mais, para uma taxa maior para entrar nesse negócio aqui. E aí, com isso, esse título no mercado vai subindo de taxa, né? Isso eventualmente pode gerar uma oportunidade, porque não é só porque uma empresa piorou um pouco a qualidade de crédito que ela vai quebrar, às vezes é só uma coisa pontual, alguma coisa que a gente precisa entender até que ponto vai ser resolvida, ou eventualmente realmente pode ser um problema, uma empresa com problema, e é bom também a gente identificar esse tipo de risco para sair antes, né? Pô, vou sair desse papel logo antes que piore mais ainda. Então, nesse sentido também, a marcação a mercado é interessante para a gente ver, por que será que esse meu título aqui está caindo tanto? Não é para tomar decisão de uma vez, mas é indagar. Por que está caindo tanto? Por que a taxa subiu? Será que é porque piorou a qualidade de crédito? Será que é uma questão ali de mercado, que o mercado como um todo está mais fraco? É governo? Então, enxergar a realidade das condições dos nossos investimentos é muito bom, né? Até para a gente entender melhor o que está acontecendo. Porque se a gente não vê, né, a marcação a mercado, a gente comprou ali, a taxa só está subindo, o preço só sobe, quer dizer, a taxa fica igual, o preço só sobe. Se eu não acompanhar as notícias, a impressão que dá é que está tudo bem até o final. Mas não, né? A gente precisa acompanhar aqueles nomes que a gente investe. Que nem ações, né? Que eu acho que em ações vai ficar mais fácil, as pessoas têm mais essa percepção. Só por quê? Porque elas são, entre aspas, marcadas no mercado todo dia. Todo dia você vê lá a sua ação subindo, descendo, vai para cima, vai para baixo. Então dá aquela sensação de, poxa, preciso acompanhar aqui, preciso ver o que está acontecendo. Vai ficar muito semelhante, com suas ressalvas, a renda fixa, ela vai oscilar também e vai trazer, acho que, um sentimento maior de não é só comprar e esquecer, preciso acompanhar aquele nome ao longo do tempo e, eventualmente, tomar decisões ali sobre ele. Tá? Não sei se fui no caminho esperado aqui da resposta, mas acho que são pontos importantes. Eu acho que sim. Inclusive,
A gente acompanha muito de perto fundos de investimento, conversa muito com gestores e analistas, está conversando com um analista de crédito, um analista de ações, às vezes você não sabe com quem que você está falando, né? E muitas vezes o time de equity, né, o time de ações, fala, poxa, a gente bebe muito da fonte do time de análise de crédito, porque eles olham para coisas que a gente não está olhando, às vezes, ali em risco, né? Porque o movimento no crédito é binário, né? Ou a empresa me paga ou a empresa não me paga. Então, a cautela com isso daí é muito grande, a qualidade das análises de crédito hoje que a gente vê é muito alta, principalmente do time da XP. E a Camila falou uma coisa que é muito importante, que não é só porque eu estou saindo com ágil, não é só porque eu estou saindo com mais lucro do que a marcação na curva está me mostrando, que significa que eu deveria sair agora, né? Eu acho que esse é um trabalho que a gente faz aqui ainda, aproveitando a pergunta do Igor, muito profundo, que ok, nós vamos sair para ir para onde? Para alocar em quê? Vamos fazer um pouco de conta aqui primeiro, vamos entender aonde que eu estou alocando esse valor, e se de fato eu estou gerando valor lá na frente, se de fato eu estou contribuindo para aumentar o patrimônio do investidor, e muitas vezes o grande pulo do gato é saber fazer isso quando a taxa que eu estou carregando não é tão boa. E às vezes eu estou olhando ali na marcação ao mercado, tá negociando abaixo da curva, bom, ali é só sentar na mão? Às vezes não, né? Como o Igor falou, é só esperar? Às vezes não, porque às vezes a taxa que eu comprei, ela está um pouco mais baixa, hoje o mercado negocia bons ativos com boa qualidade de crédito, com taxas maiores, e aquele deságio, aquele pequeno prejuízo que eu vou ter em relação à curva na hora de sair do papel, isso vai se pagar em menos tempo, eu fazendo apenas uma troca de ativo. Então, até mesmo, mais uma vez, falando sobre quão preparado nós estamos, hoje essa conta ela é feita na ponta do lápis, essa conta ela é feita no detalhe. De, poxa, beleza, eu vou sair de um ativo, mesmo com deságio, mesmo abaixo da curva. Por que eu vou fazer isso? Para melhorar a minha taxa, melhorar o carrego da minha carteira. Fazendo isso, em quanto tempo eu compenso aquele deságio que eu tomei e passo a ter vantagem. Isso tudo tem que ser feito conta. Por isso, mais uma vez, é extremamente importante que quem não tem assessoria hoje, que procure assessoria, que seja assessorado. Eu acho que esse vai ser o grande diferencial para os próximos anos, no curto prazo, em relação a investidores de renda fixa, em quem é bem assessorado e quem não é assessorado. Camila, a gente falou muito, chegando já um pouco na reta final, a gente falou muito sobre os pré-fixados, porque eu acho que é onde é fácil de entender. Tem o milagre de você saber ali, por exemplo, o título do PU final é R$1.000. Então, fazer as contas ali, para quem é de exatas, olhar aquela fórmula que você mostrou ali é até um alívio, né? Poxa, dá para fazer conta, dá para entender. Quentinho no coração. Só que quando a gente vai para a inflação, a conta não é tão simples, mas a notícia é boa também, porque a inflação, nesse caso, joga ao nosso favor. Sim. Né? E se hoje a gente tem uma percepção de risco fiscal maior no Brasil, se a gente tem uma percepção de que a inflação ela pode voltar a subir ou pode chegar em patamares mais altos por mais tempo, bom, a gente não vai brigar com isso, a gente vai continuar alocando o nosso patrimônio onde tem a proteção com relação à inflação. Vamos tentar entrar um pouco mais agora em como funciona essa marcação a mercado para títulos IPCA+, até mesmo para a gente falar um pouco sobre um palavrão, né? O acroamento do IPCA no PU do ativo ao longo do tempo. Ou seja, mesmo que eu tenha marcação de mercado, mesmo que as taxas vão subindo, aquilo tem que ser ir marcando o PU para baixo, aquele PU também vai ao mesmo tempo sendo resgatado ali pela inflação. Você pode entrar um pouco mais nisso agora também? Sim. Então, assim, quando a gente fala de pré-fixado, por que ele oscila mais? Porque ele é 100% pré-fixado. Então, tudo que mexe na taxa de mercado, toda aquela taxa, né, a porção inteira da rentabilidade do pré-fixado vai oscilar, né? Não tem nenhuma proteção ali. Quando a gente está falando do IPCA+, tem uma parcela ali que ela é de, digamos, atualização monetária. Então, ela vai atualizando o nosso valor, que é o IPCA, né? Então, vamos lá, pensando num título, mesmo vencimento, mesmo emissor, enfim. Pré-fixado paga 13% e IPCA vai pagar IPCA mais 6%, tá? Chutando aqui números. Percebam que aqui é 6%, a parcela, né, e são correlatos, tá? Então, o 13% tem que ser igual ao IPCA mais 6%. Então, aqui a parte pré-fixada do IPCA é muito menor em relação ao total da rentabilidade. Aqui no pré-fixado, todos os 13% estão pré, tudo aquilo vai oscilar. Aqui no IPCA, meio que a metade vai oscilar, que é os 6%, e a outra metade vai atualizando o nosso valor.
aos pouquinhos. Então, para a gente ter uma desvalorização, é como se a gente tivesse que ter um efeito de marcação a mercado tão forte que compense o crescimento do IPCA a cada dia e a cada ano, tá? Então, o IPCA, eu gosto muito de títulos IPCA+, justamente porque eles têm uma parcela ali que protege, né, dessa marcação a mercado. Se a gente fica até o vencimento, protege o nosso poder de compra, né, porque vai pagar o IPCA do período inteiro, mais um juro real, que seria esse 6%, ou seja lá quanto for. E, enfim, é mais para prazos mais longos, né? Quando a gente tem menos visibilidade, ele é muito bom. Eu gosto muito. Esse ano a gente teve ali um momento que o IPCA mais muito curto oscilou muito, então, para título muito curto, não sou grande fã do IPCA+, mas para prazos médios, um pouco mais longos, pode ser interessante. Lembrando que a gente continua num contexto incerto, então, para prazos muito longos, para quem não pretende ficar até o vencimento, a gente não gosta também, né? Acho que agora é um momento de cautela geral, assim, mas, poxa, eu tenho um objetivo de longo prazo, meu objetivo é deixar lá, pôr e esquecer e lembrar só quando vencer, eu gosto pra caramba do IPCA+. E para quem eventualmente gostaria de ter alguma oportunidade, um ganho de meio de caminho, sabendo dos riscos associados, existem aí as opções de prazo médio que podem ser interessantes, tá? Mas tudo isso para dizer que o IPCA+, apesar dele ter o componente da marcação a mercado, ele também tem essa parcela de proteção que vai, enfim, somando, né, dia após dia em relação ao IPCA do período, tá? Perfeito, Camila. E para finalizar, e o pós-fixado? A gente teve uma oferta recente da Hapvida, uma emissão, uma série pós-fixada em CDI mais 0,7, se não me falha a memória. Ou seja, poxa, o cara que está entrando naquele crédito, ele vai ter ali CDI, que é extremamente semelhante à Selic, mais um prêmio ainda de 0,7, isso ainda isento de imposto de renda. Esse cara está isento de marcação no mercado, esse título não vai ser marcado ou vai ter alguma coisa ali também para ele prestar atenção? Quando a gente fala de CDI+, aí sim a gente tem esse efeito, né? Mas, por exemplo, se a gente fala de um percentual do CDI, né, que é, por exemplo, um Tesouro Selic, uma LFT, ou títulos bancários, que tem muitos aí que são percentual da Selic ou do CDI, aí você realmente está bem protegido, né? Porque esse percentual não vai ter essa oscilação da marcação ao mercado. Então, até por isso que quando a gente fala de investidores muito conservadores, a gente indica uma parcela muito maior de pós-fixado, esse puro, né? Pós realmente que acompanha ali a Selic, 100% ou 100 e X% da Selic, que não vai ter essa variação, esse frio na barriga, né? Mas, por outro lado, também não tem não vai surgir nenhuma grande oportunidade. Você já sabe que vai acompanhar a Selic, e é isso. No contexto que a gente está agora, acompanhar a Selic não é nada mal, né? A gente está aí com quase 14%. Há quem diga que vai subir ainda. A gente na XP acha que fica nesse 13,75 até o fim do ano que vem, que é uma super taxa. Então, também não machuca ter uma porção relevante para uma pessoa que faz sentido em pós-fixado. Acho que isso já foi mais doloroso uns 2 anos atrás, quando a Selic estava 2%. Mas é isso. Então, para quem, poxa, eu não quero ver nada oscilar na minha carteira, eu sou muito conservador, tem opção também para não sofrer ou não ter que se deparar, né? Porque não precisa ser um sofrimento, não ter que se deparar aí com a marcação ao mercado. Sim, mas só reforçando, né? Se é CDI mais alguma coisa, essa alguma coisa é pré-fixada, alguma marcação no Perfeito, mercado a gente vai ter. perfeito. Até muito importante ter começado falando um pouco sobre o risco de crédito, porque esse mais alguma coisa vai estar diretamente atrelado ao risco de se emprestar dinheiro comparado a emprestar dinheiro para o governo à taxa Selic. E Exatamente. ali a percepção de risco, muitas vezes, da empresa, da qualidade daquele crédito que vai variar, o que historicamente acaba variando bem pouco também, né? Esses spreads não são tão altos quanto quando a gente vê em IPCA mais alguma coisa, e não tem tanta variação assim como a gente vê num título puramente pré-fixado, né? Mas é um ponto para se ficar atento. Eu só acho que o foco aqui era falar, para não fugir muito do tema, falar desse evento, né, dessa mudança que a gente vai ter mais uma vez no mercado inteiro, não é apenas na XP, né, o mercado todo, bancos,
Itaú, Santander, Bradesco, outras corretoras, todos vão ter que se adequar a essa norma. Então, a ideia aqui é, bom, aqui do lado da XP e da Motivate, a gente vê com bons olhos essa mudança, porque significa mais transparência no mercado, e quanto mais transparência, melhor em diversos pontos, principalmente, como a Camila disse, em liquidez. Mas a gente precisa de explicar isso primeiro, né? Não é só simplesmente chegar, mudou e agora vamos embora. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser levantar a mão, a gente pode destravar o microfone. Caso contrário, a gente vai ficando por aqui. Depois, com certeza, a gente vai conversar mais sobre risco fiscal, risco político, a visão da XP para juros futuros, né, Camila? Eu acho que agora vamos te acionar ainda mais aí junto aos clientes para eles participarem mais do mercado ativamente, uma vez que não tem muita opção, né? Agora tá todo mundo enxergando o que a gente já enxerga todos os dias. Eu acho que é super importante mesmo, a gente aqui está super à disposição para falar com vocês, para falar com o cliente sempre que for necessário. A gente até brinca às vezes, né, que quando a Selic estava 2%, me chamavam direto para falar de renda fixa, porque precisava explicar. Aí agora está 13,75 às vezes, tal, mas mesmo num contexto de que parece óbvio para renda fixa, não é óbvio também, né? Tem muita coisa aí para a gente entender de cenário, o que a gente pode esperar para frente, não só no cenário local, como no externo também. Então, estou mais do que à disposição de vocês, a gente aqui, o time, sempre que quiserem para falar de mudanças, para falar de cenário, é só chamar. Perfeito. Igor, liberei seu microfone, acho que você levantou a mão. Levantei sim, Pedro. Eu só queria sugerir que esse tipo de encontro aqui com todos tivesse um pouquinho mais de frequência, porque ainda que eu esteja aí na Monte Verde desde que ela trabalhavam só 3 caras aí, sempre tem um pouquinho de informação, sempre tem um pouquinho de conhecimento que a gente pode adquirir. Vocês estão no dia a dia com isso, né? Por mais que a gente tente acompanhar o mercado, nem sempre é possível pegar todas essas nuances, todos esses detalhes do mercado e ter esse tipo de conversa aí. Enfim, eu não sei dizer de quanto em quanto tempo, mas eu acho que seria legal esse tipo de evento para contar, principalmente nesse início de governo, né? Ter um pouquinho para a gente acompanhar e saber quais serão os efeitos aí das políticas que vão ser adotadas para o país e como a gente pode ganhar dinheiro com isso, né? Bom, com certeza, né? Obrigado. Não apenas falando de renda fixa, mas o cenário como um todo, né? Acho que tem investidor aí da Bolsa Renda Fixa preocupado com o governo, preocupado com o mercado, e pode deixar, o recado está mais do que dado, a gente vai aumentar, sim, o número de frequências de lives, de conversas, para trazer o máximo de informação, o máximo de conteúdo para vocês. Acho que é isso. Camila, vamos ficando por aqui, te agradecer mais uma vez aí pela força, Agradeço. pelo apoio. E, bom, a todos que ficaram, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Continuem contando com a gente sempre que vocês precisarem. Um abraço, Camila. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.